Oi, pessoal. O vídeo de hoje é uma homenagem às mães. A gente vai falar hoje da nossa mãe do céu e da nossa mãe da terra, tá bom? É já já. Então, pessoal, o tarô, ele tem duas cartas, dois arcanos que representam, uma representa a nossa mãe do céu e outra a nossa mãe da terra. Vamos falar primeiro da nossa mãe do céu, que é a sacerdotisa. Ela é uma figura bastante forte, ela é o símbolo da nossa força feminina interior, todos nós temos, independente de sermos homens ou mulher. Ela é a grande responsável pelo nosso encontro espiritual. É a sacerdotisa que diz pra gente assim: você tem um espírito, esse espírito ele tem que ter manifestação e você vai cuidar dele. Então, ela nos dá os meios para que nós consigamos chegar na nossa expressão espiritual. A gente não caminha sem ela. Ela é uma força, ela é uma presença muito forte na nossa vida, é uma manifestação muito forte na nossa vida. Todos nós precisamos do desenvolvimento espiritual. Todos nós precisamos da força espiritual. Eu não estou dizendo aqui, não estou falando de religião, eu estou falando de manifestação espiritual, de busca espiritual. Você não precisa necessariamente ter uma religião, não é só a religião que te oferece isso. Você só tem que ter consciência de que você tem que ter essa força espiritual. O que ela nos proporciona? A gente tem que pensar, né? Por que eu tenho que ter uma força espiritual? Porque sem essa força espiritual, você não consegue ter, por exemplo, a sua intuição desenvolvida. A intuição ela é uma linguagem. É uma linguagem que a gente não ouve com os nossos ouvidos. A gente sente, a gente intuir é sentir, é ouvir com outros ouvidos, é ouvir com o ouvido, sabe, o ouvido de, assim, vai, você tem que desenvolver uma audição para ouvir o que não é falado, é isso. Então, isso é uma força espiritual, você tem que fazer, você tem que ter uma força psíquica para fazer isso. E a gente consegue. Então, ela vem mostrar pra gente que nós temos determinados atributos para desenvolver e nós temos que desenvolver para ter uma vida plena. O que mais essa figura feminina forte nos traz? Ela além dela nos desenvolver espiritualmente assim, ela também nos faz lutar pelas coisas que nós queremos. Muitas vezes a gente não é na realização material simplesmente que a gente trabalha. Para realizar alguma coisa, a gente precisa da sacerdotisa, porque ela tem a paciência para o amadurecimento de tudo, do filho, do fruto, de um projeto, de tudo. Ela tem a paciência. Ela é que tem a sabedoria para saber em que fase estamos para realizar determinados trabalhos. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo de uma árvore mesmo. A árvore, ela dá fruto. Esse fruto, ele não é assim que ele chega, que ele aparece na árvore, que a gente vai lá e consegue comer, não é? A gente tem que esperar esse fruto amadurecer e ele tem todo um tempo de amadurecimento. Ele tem um tempo que é dele de amadurecimento. Cada um tem o seu tempo. Cada fruto amadurece no seu devido tempo e nós também desenvolvemos no nosso tempo. Amadurecemos no nosso tempo. E a sacerdotisa é quem garante isso, ela que tem a paciência e a sabedoria para saber em que fase do amadurecimento a gente está. Em que fase do crescimento nós estamos. E essa força é uma força interior, nós temos essa força, então nós temos essa sabedoria. E nós precisamos desenvolver essa paciência. Tem gente que já tem, né? Quem não tem precisa desenvolver, né? A imperatriz também tem uma outra característica, que é a quietude. Ela se aquieta, ela se fecha nela, mas não é um se fechar de tristeza, é um se fechar de construção. Ela se fecha, é como se ela retrai, encontra uma força propulsora e sai, e expande. Ela vai para dentro dela, encontra uma força para ela poder expandir. Então, esse ir para dentro não é um ir para dentro de melancolia, de tristeza, não. É muito produtivo. Ela se recolhe, ela observa, ela vê onde ela tem que agir e ela age, né? Então, essa é a Mãe do Céu. É essa força que ela nos traz.
Essa força de realização é a força de falar, não, agora é o momento de ficar quieto, é o momento de parar, é o momento de deixar tudo passar, ou é o momento de agir, mas ela sempre age primeiro no mental. Ela sempre age primeiro no mental. Ela é a nossa grande... Ela é a nossa grande mãe que nos ajuda a construir as coisas primeiro no mental para depois materializar. Sabe aquela coisa que fala assim, eu quero isso, você quer isso, então você tá bom. Então você cria no mental, aí a sacerdotisa te dá aquela paciência para você ir construindo isso no material. Mas já está criado no mental, você já tem isso que você desejou, que você falou, eu quero, já está lá plasmado. É a sua força de sacerdotisa que faz isso. Ela é muito bondosa, mas não é boba. Ela é bondosa, mas é uma bondosa... Tudo na sacerdotisa é construtivo. Não tem nada assim na sacerdotisa que seja um mimimi, sabe? Que seja de muita delicadeza. Ela é uma mulher forte, né? Mas a força dela é totalmente interior. Então o brilho dela é um brilho para dentro. Mas ela é muito bondosa. Só que aquela bondosa, assim, eu te dou hoje, mas amanhã você vai fazer e vai se alimentar sozinho. Então ela nos ensina que nós temos força suficiente para conseguir tudo o que nós precisamos. E todos nós temos essa força. Todos nós, não importa o padrão social, não importa o nível financeiro, não importa a classe, não importa nada, não importa a raça, não importa nada. Todos nós temos a mesma essência. E a sacerdotisa, essa força da sacerdotisa, existe para mim, para você, para todo mundo. Então, a gente não pode negligenciar essa força. Se eu sei que eu tenho que me alimentar hoje e amanhã eu tenho que ser alimentada hoje, mas amanhã eu tenho que buscar meu alimento, isso aí é divino. Isso não é uma força material, isso é uma força divina. E nós não podemos negligenciar essa força. Nós não podemos negligenciar força nenhuma que nós temos. Então, essa é uma força que nós temos e que a gente tem que trabalhar muito com ela. Eu vou falar para vocês que outras duas grandes forças que ela tem, dois atributos muito fortes nela, é o amor e a compaixão. E eu vejo muito esses dois atributos na Madre Teresa de Calcutá, que aliás ela para mim é um exemplo de sacerdotisa. Ela era espiritual, ela sabia a hora de agir, ela sabia a hora de recuar, e ela construiu tanto, tudo em prol do outro, porque o amor da sacerdotisa, ele é um amor universal, ele é um amor, ela ama todo mundo, igualmente. E a Madre Teresa, ela fez exatamente isso. Ela amou tanto que ela expandiu. O amor dela era muito grande para ficar num lugar só. Ela expandiu. Ela fundou e construiu a congregação, que é a Congregação das Missionárias da Caridade. E essa congregação foi para vários lugares, foi para vários países. Onde precisavam delas, elas estavam lá. E a Madre Teresa quem estava à frente disso tudo. Então, olha a força de realização que tem a sacerdotisa. Essa é a nossa Mãe do Céu. É ela que nos protege, é ela que nos dá e é ela que nos ensina a ir buscar. Ela nos ensina que nós temos força para materializar. Quem vai ajudar a gente a materializar é a Imperatriz, essa mulher forte e fantástica. Nós temos duas forças muito grandes, duas forças femininas muito intensas, muito, muito grandes, que nos ajudam a construir muito. E nós precisamos aprender a usar essas duas forças. A Imperatriz, ela tem uma força para fora. Ela é realizadora, ela cria. Aliás, ela é o símbolo da criação, né? Porque ela ela que engravida, a gestação é um atributo da Imperatriz, porque ela está dando ao espírito que a sacerdotisa, essa força espiritual que a sacerdotisa nos ensina, nos ensina que temos, a Imperatriz dá o formato dela, que é o nosso corpo. Então, ela nos ajuda
ela nos faz realizar muito na matéria. Ela é muito realizadora. Ela, para a gente imaginar só, eu vou falar só os atributos assim de simbologia dela, para a gente entender onde está a nossa força de realização que a Imperatriz nos dá. Ela é a nossa mãe da terra, porque ela também é um dos símbolos que a Imperatriz tem, é a natureza. A natureza ela é abundante, ela é fértil. Tudo que a gente coloca na terra, a terra dá. Então, a natureza, a Imperatriz, ela tem a natureza como símbolo. E se ela é fértil, e ela é muito fértil, né? Quando aparece a Imperatriz, é fertilidade mesmo. Pode indicar, inclusive, uma gravidez. Mas isso é outra coisa. Então, esse é um dos símbolos dela, que é a natureza, que é uma coisa muito forte, abundante. Tudo que a gente precisa, a gente tem na natureza. Outra coisa muito importante que a gente tem que pensar na Imperatriz é que ela é a criação. É ela que une as duas forças, a passiva e a ativa e a passiva, para criar alguma coisa. Quando a gente vai fazer um projeto, por exemplo, a gente precisa da ideia e a gente precisa do projeto elaborado, né? Da construção desse projeto. A força ativa, ela é a força masculina que traz a ideia, e a força passiva é aquela força do planejamento, que nos dá a possibilidade de planejar, de ver onde colocar cada coisa, para que o produto nasça. A Imperatriz é ela que faz o produto nascer. E quando a gente pensa na gestação de uma criança, de uma mulher, quando a gente pensa numa mulher grávida, ela tem essa força crescendo, ela tem esse produto crescendo dentro dela, e vai chegar uma hora que ela vai trazer esse produto para o mundo. A gente pode pensar da mesma forma com as coisas que a sacerdotisa quer, com que as coisas que a Imperatriz almeja fazer. Então, o que ela quer, ela cria. Ela tem esse potencial de criação, de trabalho, de muita abundância, de muita prosperidade. Onde está a Imperatriz, está a prosperidade material. Agora, vamos pensar nessa mãe, né? A gente falou da sacerdotisa que ela tinha determinados atributos para nos proporcionar o crescimento espiritual. A Imperatriz, ela tem os atributos para nos proporcionar o crescimento, a nossa manifestação na matéria. Então, ela é a mãe que gesta, ela é a mãe que dá luz, né? Nos coloca no mundo, nos alimenta, nos amamenta. O primeiro alimento que nós recebemos é o da nossa mãe da terra. Ela nos ensina a comer, depois a nos alimentar, ela nos ensina a andar, ela nos ensina a falar. Então, ela ensina que nós temos que ter uma manifestação nessa terra. A gente tem que ter uma manifestação nesse plano. E ela nos ensina a fazer isso. Então, gente, nós temos essas duas forças dentro de nós. Nós temos a mãe do céu e temos a mãe da terra. Cada uma tem o seu atributo, mas as duas são necessárias para o nosso crescimento. A gente não cresce materialmente se a gente não tiver força espiritual. E a gente não consegue fazer um trabalho espiritual se a gente não tiver o nosso sustento. Se a gente não tiver... A gente precisa do material, a gente precisa do corpo para fazer um trabalho espiritual, não é verdade? Então, nós precisamos das duas forças sempre crescendo muito dentro de nós. Então, eu trago esses dois arcanos, nós não falamos tudo de cada um deles, porque, na verdade, eu queria trazer mesmo esses dois arquétipos, para a gente saber que nós temos esses dois na nossa psique, e eles nos ajudam a trabalhar, eles nos ajudam a construir. Então, essa foi uma homenagem do canal para o Dia das Mães. E eu fecho aqui desejando a vocês e a nós todos um excelente Dia das Mães. Que esse mês de maio seja um mês de muita realização, de muito amor, de muita quietude produtiva, de muita expansão, de muito movimento de retração quando for necessário, para que tenhamos depois um movimento de expansão e que nessa expansão nós tenhamos tudo de bom e que nós façamos tudo de bom. É um mês que a gente tem que parar e pensar nas nossas proteções espirituais, na nossa Mãe do Céu, na nossa Mãe da Terra,
nessas duas forças que a nossa mãe da Terra tem, e nessas duas forças que a mãe do céu também tem. E nós temos as duas, e a gente vai conseguir crescer efetivamente quando a gente tiver essas duas forças bem desenvolvidas em nós, tá bom? Eu encerro aqui, desejando mais uma vez a vocês um excelente Dia das Mães, para mim também, um excelente Dia das Mães, um excelente mês das mães, que nós cresçamos muito com essa força feminina, essas forças femininas que existem dentro de nós. E eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Se vocês se inscrevem no canal e acompanham o canal fica mais forte e eu consigo trazer cada vez mais conteúdo. Semana que vem a gente volta com outros arcanos, tá bom? Muito obrigada e até a semana que vem.